Atenção, se você passou pelo processo de reabilitação do INSS ou processo de readaptação, confira aqui nesse vídeo se você tem direito à indenização do INSS chamada auxílio acidente. Vem comigo que eu vou te explicar no detalhe se você pode ou não receber essa indenização. Olha só, eu vou contar para você aqui para quem é essa indenização, para quem não é essa indenização, o que é essa indenização, as características, valor, desde quando recebe e como dar a entrada. Vou explicar tudo isso para você. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Wilker Gustavo Marques, eu sou advogado, especialista em benefícios do INSS e eu atendo clientes de todos os cantos do Brasil através da internet. Então, se você que está me assistindo precisar conversar comigo sobre o seu caso, o meu WhatsApp está aqui na descrição desse vídeo. Por lá você vai conseguir conversar com a minha equipe e eles vão preparar o atendimento comigo, ok? Para quem é essa indenização? Essa indenização é para quem foi reabilitado ou readaptado, mas não somente essas pessoas, tá bom? Se você aí não passou pela reabilitação profissional, eu recomendo que você assista um vídeo meu chamado Auxílio Acidente. Eu vou deixar o link desse vídeo sobre auxílio acidente geral aqui na descrição do vídeo para você assistir. Mas se você foi reabilitado ou readaptado, fica comigo nesse vídeo aqui, porque esse vídeo foi feito para você, ok? Então vamos lá, se você foi reabilitado ou readaptado pelo INSS, quer dizer que você teve uma redução da capacidade de trabalho, ok? Por quê? Se você não teve essa redução da capacidade de trabalho, não tinha razão para o INSS promover uma reabilitação profissional em você, ou uma readaptação. Qual a diferença entre reabilitação e readaptação profissional? Reabilitação é quando eu mudo de profissão. Então eu estou lá trabalhando como mecânico industrial, trabalho na indústria e tal, pego peso, sofro um acidente, um problema ali, que me impede de pegar peso. E aí eu não consigo mais trabalhar naquela profissão. Só que o INSS me reabilita, eu faço um curso, e aí eu começo a trabalhar na parte administrativa. Ou seja, eu começo a trabalhar em outra profissão. Agora, a readaptação, vamos pegar o mesmo exemplo aqui. Eu trabalho como técnico de manutenção industrial, trabalho dentro da indústria, consertando as coisas ali dentro. Vem um problema de saúde que me impede de exercer aquela profissão. Só que ao invés de eu mudar de profissão, é uma empresa grande, eu apenas sou readaptado, por exemplo, como supervisor. Bem que supervisor normalmente você eleva o cargo, mas de repente você passa para uma função ali de ensinar os novos colaboradores, por exemplo. Então veja, a readaptação você não necessariamente muda de profissão, mas você faz a mesma profissão de uma maneira adaptada, de uma maneira um pouco diferente do que você fazia antes. E essa mudança é em razão de um problema de saúde. Porque essa mudança ela pode acontecer pelo curso natural da sua evolução profissional. Então, se você está ali como técnico, trabalhando, operando, de repente você é promovido para supervisor ou para coordenador. Isso é uma promoção natural que acontece naturalmente. Isso não acontece só quando você é readaptado. Deu para entender? Reabilitação e readaptação. Se você passou por um ou pelo outro, é bem provável que você tenha direito ao auxílio acidente do INSS. Agora eu voltar aqui comigo para continuar. Gustavo, então você está me dizendo que se eu fui reabilitado ou readaptado, já tenho direito à indenização do INSS, esse auxílio acidente aí? Calma, meu jovem, calma, porque você precisa que o problema de saúde que causou essa reabilitação ou readaptação em você, ele precisa ter origem em um acidente de qualquer tipo. Quando eu digo acidente de qualquer tipo, é um acidente dentro ou fora do trabalho. Bora dividir aqui os dois tipos de acidentes que existem. Existe o acidente de trabalho, que é aquele acidente que acontece pela empresa ou indo para a empresa, voltando da empresa, durante o trabalho, um assalto, por exemplo, uma briga de colaboradores. É um acidente que está diretamente relacionado ao seu trabalho. Isso é um acidente de trabalho. Agora, você pode sofrer um acidente fora do trabalho, algo que não tenha nada a ver com o seu trabalho. Por exemplo, um acidente onde você estava até desempregado, não estava nem trabalhando na época, mas estava ali consertando o telhado de casa ou alguma coisa, caiu, se machucou. E aí teve que ser encaminhado de auxílio-doença, depois do auxílio-doença passou pelo processo de reabilitação profissional. É um exemplo. Então, aqui, se você foi reabilitado ou readaptado por conta de um acidente de trabalho, ok,
você pode receber essa indenização que eu estou falando. Me acompanha até o final do vídeo para tu entender completamente este benefício, mas ok. Agora, se você sofreu um acidente fora do trabalho, um acidente que você estava de férias, desempregado, ou simplesmente estava no seu dia de folga, ok, isso também vai te dar direito ao auxílio acidente, tá bom? Não importa, o que importa aqui é que seja um acidente, aquele evento que você cai, machuca. Então, esse acidente fora do trabalho pode ser de várias formas. Pode ser, por exemplo, um acidente de moto, pode ser um acidente de carro, pode ser um escorregão que você levou e caiu no chão, pode ser um acidente jogando bola, sabe aquela peladinha final de semana que você foi lá jogar e se machucou? Pode ser que você tenha caído de uma árvore lá, foi subir para pegar uma fruta, caiu, se machucou. Então, isso tudo é acidente. Aí, claro que normalmente o acidente do trabalho, ele vai ser um acidente numa máquina, ou você também pode escorregar e cair ali dentro da empresa, mas normalmente ele é um pouco diferente do acidente fora do trabalho. O que eu quero dizer é que tem que ser acidente. Pronto, então você viu aqui que tem que ser causado por um acidente. Pessoal, mas atenção, doença do trabalho, doença profissional também é acidente de trabalho. Aí eu disse para você que tem que ser um acidente de trabalho ou um acidente de qualquer natureza. Ok, mas a lei também coloca as doenças causadas pelo trabalho ou pela profissão no mesmo patamar de acidente de trabalho. Olha que interessante. Então, doença relacionada ao trabalho, causada pelo trabalho ou doença agravada pelo trabalho, também é acidente do trabalho. E se é acidente de trabalho, também vai te dar direito ao auxílio acidente. Então, vamos recapitular. Você foi reabilitado por causa de um acidente de trabalho, ok? Tem direito. Você foi reabilitado por conta de um acidente fora do trabalho, ok? Você tem direito. Você foi reabilitado por conta de uma doença do trabalho, ok? Você também tem direito. Tem um caso que eu acompanhei em que a pessoa era vigilante armado. Então ele trabalhava em um carro forte, transporte de valores. Só que deu uma doença profissional nele. Acho que de tanto ele carregar arma pesada e fazer movimentos repetitivos, ele teve um problema sério de coluna. Ele não podia mais ficar tanto tempo em pé e nem ficar carregando a arma para cima e para baixo, sem contar os malotes de dinheiro. Então ele foi reabilitado pelo INSS para uma nova profissão. Ele começou a trabalhar de armeiro. O que o armeiro faz? Ele entrega as armas, ele faz tipo um controle das armas daquela empresa. Ele vai lá, entrega a arma para o vigilante quando ele vai sair para trabalho e recebe a arma e coloca ali. Ele faz esse controle do estoque de armas da empresa. Então pronto, o que eu quis falar para você? Que doença relacionada ao trabalho também dá direito ao auxílio acidente. Agora, vamos falar aqui bem rapidinho para quem não é o auxílio acidente. Aquela pessoa que passou pelo processo de reabilitação ou readaptação, mas isso não foi causado por acidente, foi causado por uma doença e essa doença não está relacionada ao trabalho. Por exemplo, diabetes. Diabetes dificilmente está relacionado ao trabalho. Então, se essa pessoa teve diabetes, teve problema na visão e foi obrigada a mudar de profissão por conta do diabetes, e esse diabetes não tem nada a ver com o trabalho, foi uma doença já de família, veja, essa pessoa passou pelo processo de reabilitação, mas ela não vai ter direito ao auxílio acidente. Também não vai ter direito ao auxílio acidente quem não teve ou não sofreu a redução da capacidade de trabalho. Mas aí, como eu já disse, se você não sofreu uma redução da capacidade de trabalho, bem provável que você também não passou pelo processo de reabilitação profissional. Pode acontecer ao contrário, você sofreu a redução da capacidade de trabalho, mas infelizmente o INSS não passou você pelo processo de reabilitação. Isso pode acontecer. Agora, ao contrário, o INSS ir lá e passar sem motivo algum você pela reabilitação profissional, acho muito difícil. Então, essas pessoas aí não têm direito a essa indenização chamada auxílio acidente. Vamos falar agora sobre essa indenização. Então, auxílio acidente é o nome dessa indenização. O nome dela é auxílio acidente, que não confunda com auxílio doença. Auxílio doença é uma coisa, auxílio acidente é outra. Na verdade, o auxílio doença até mudou de nome para auxílio incapacidade temporária. E também, por favor, não confunda o auxílio acidente com a aposentadoria por invalidez, que também mudou de nome, passou a se chamar aposentadoria por incapacidade permanente. Qual o valor do auxílio acidente, o valor dessa indenização? 50% da média das contribuições que você já fez. Como é que funciona esse negócio aqui? Vou dar um exemplo prático para você entender. O auxílio doença, 91% dessa média de contribuição. Então vamos imaginar que você começou trabalhando lá aos seus 16 anos, ganhando um salário mínimo. Passou 1 ano, 2 anos, você passou a ganhar 2 salários mínimos, foi passando o tempo, hoje você está ganhando 5 salários mínimos.
Quer dizer então, Gustavo, que eu vou receber 50% de 5 salários mínimos? Não, negativo. Tu vai receber a média, 50% da média das contribuições. Então, se você começou ganhando um salário, depois passou a ganhar 5, pode ser, mais ou menos ali, que sua média seja de uns 3 salários mínimos, tá? Isso aí é matemática, se você tem que pegar a calculadora e fazer as contas. Ó, um exemplo prático aqui, vou pegar a calculadora. Minha média de contribuição é R$3.000. Então, 3.000 vezes 91%, ó, deu 2.730. Quer dizer que 91% de 3.000, 2.730, esse é o valor do auxílio-doença. Se eu tenho a média de R$3.000 e vou ganhar 50%, aí não precisa nem de calculadora, é R$1.500. R$1.500 é 50% de 3.000. Então, nesse exemplo que eu dei, se eu tenho uma média de R$3.000, eu vou receber 91% de auxílio-doença, 2.700, mais de auxílio-acidente eu vou receber R$1.500, que é a metade. Então, só para exemplificar aí, é média das contribuições, ok? Vamos voltar. Desde quando eu recebo o auxílio acidente? Quando é que eu começo a receber o auxílio acidente? O auxílio acidente, ele começa a ser pago depois que o teu auxílio doença for cortado. Então, você passou pelo processo de reabilitação profissional, você foi considerado reabilitado, não é caso de aposentadoria, você então tem o auxílio doença cortado, porque o INSS entendeu que a partir dali você já está reabilitado. Aí tem duas possibilidades. Ou você concorda com o INSS, não, realmente eu fui reabilitado, porque atenção, se você terminou, concluiu o processo de reabilitação, mas você não concorda com o INSS, você ainda acha que está incapacitado pelo trabalho, não dá para exercer essa nova profissão, aí o teu caso não é de auxílio-acidente que eu estou falando nesse vídeo. O teu caso é de entrar com uma ação contra o INSS, provar que a reabilitação foi mal feita, que teu caso talvez seja de aposentadoria. É outro assunto. Aqui é para quem concorda com o INSS, para quem até de fato voltou a trabalhar. Então vamos lá. Aí, meu amigo, você vai receber desde quando o teu auxílio-doença foi cortado. E isso vale para você dar entrada. Então, eu só vou dar entrada nessa indenização depois que eu terminar meu processo de reabilitação e se eu concordar. Se o teu auxílio-doença foi cortado, já tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, tu já tá trabalhando, tá de boa, você tem direito de receber os atrasados desde quando o auxílio-doença foi cortado. Aí não interessa quanto tempo passou. Claro que se passou mais de 5 anos, aí você só recebe os últimos 5 anos. Mas se passou 3 anos, por exemplo, tu vai receber os últimos 3 anos de atrasados, ok? E como dar entrada nesse benefício? Agora que você já sabe que você tem direito, vamos lá, como é que dá entrada. Mas antes eu quero te pedir uma coisa. Você assistiu esse vídeo até aqui, tá gostando das informações? Se não tivesse gostando, não estava assistindo. Então eu vou pedir um favor. Se inscreva no canal, dá um joinha nesse vídeo, deixa um comentário dizendo o que você achou legal, o que você gostou, para me motivar a gravar mais conteúdos como esse aqui para você. Eu sou advogado, eu estudo muito os benefícios do INSS, eu estudo a lei, eu estudo como que os juízes pensam, e você está tendo acesso a esse conteúdo aqui por meio da internet. Então, não custa nada você retribuir, tá joia? Também compartilha esse vídeo com quem você sabe que passou pela reabilitação do INSS. Agora vamos para o grande finale, como dar entrada no auxílio acidente. 2 formas, meu amigo, 2 formas. Ou você liga no 135 ou você contrata um advogado. Gustavo, não dá para pedir pela internet? Infelizmente não. Se você entrar no site do INSS, no portal Meu INSS, e for tentar solicitar o auxílio acidente, você não vai conseguir. Então, qual é o caminho correto? Ligar no 135 da Previdência Social. Gustavo, não dá certo, o pessoal do 135 não me atende, tenho dificuldades. Você recomenda eu contratar um advogado? Sim, mas somente com uma condição. Se for advogado especialista. Exatamente isso que você... Eu não recomendo você contratar um advogado para pedir auxílio acidente se for para contratar um advogado genérico. Por quê? O auxílio acidente, gente, é um benefício cheio de detalhes, muito desconhecido. Se não fizer do jeito certo, existe chances de dar problema. Ou seja, o INSS simplesmente negar o auxílio acidente. Isso até acontece mesmo quando você faz do jeito certo. Mas quando você entra com um processo judicial, se você não fizer do jeito certo, pode ser que você não receba o auxílio acidente, o juiz negue, porque ele não vai entender. Tem juiz que não entende de auxílio acidente, tem perito que não entende de auxílio acidente. Ou pode ser que você comece a receber o auxílio acidente, mas você não recebe desde quando o auxílio doença foi cortado, porque não fez o pedido da forma certa. Então, atenção, eu tô falando sério. Se for contratar advogado, contrata um advogado especialista. E aí, não sei se você já sabe, hoje você consegue ter acesso aos melhores advogados do Brasil pela internet. Você consegue, por exemplo, contratar o advogado especialista
que não mora na tua cidade ou de outro estado, não importa mais. Os melhores advogados hoje do Brasil, eles atendem pela internet, eles atendem os clientes pelo WhatsApp, por videochamada, porque tudo é online, tudo é remoto. O advogado não precisa ir até na sua cidade e nem você precisa ir na cidade do advogado. Então olha que legal, você consegue contratar os melhores advogados do Brasil para cuidar do seu caso. Isso não é muito bom? Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!